Chega mais que hoje eu vou falar como funciona o business da faxina nos Estados Unidos e como uma cleaner quase foi vítima de um golpe, o golpe da compra de schedule. Sabe o que é isso? Pois fique sabendo que é muito mais comum do que a gente imagina. E não é difícil a gente escutar histórias por aí de quem saiu do Brasil, trabalhou pra caramba como assistente de faxineira e quando foi tentar andar com as próprias pernas, quero dizer, abrir o próprio negócio, ter os próprios clientes, acabou perdendo toda a grana. Mas na história de hoje, nossa brazuca descobriu o golpe a tempo e deu um jeito de reverter a situação. Se você gosta de saber um pouco da vida dos brasileiros que vivem fora do Brasil, te convido a seguir a gente no Spotify, no Google e Apple Podcasts. A gente tá também no YouTube e no Instagram, @História de Imigrante. Se gosta das histórias que a gente conta aqui, deixa um like, vai? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Vanessa. A história é da Vanessa, mas podia ser também de muitas outras mulheres que levam calote de brasileiros. Aí você me pergunta, como assim? Pois é, infelizmente acontece. Antes de chegar até a parte do golpe, eu vou contar aqui como a Vanessa veio parar nos Estados Unidos. Porque até esse ponto eu achei a história dela bem inspiradora. E daí mais pra frente, vocês vão entendendo certinho como ela quase levou um prejuízo de $10 mil. Bom, tudo começou 10 anos atrás, quando a Vanessa tinha aí por volta dos seus 50 anos. Ela tinha um comércio no Brasil. A Vanessa era divorciada já fazia uns 15 anos quando resolveu entrar num aplicativo de relacionamento. Ela não queria um namorado assim não, ela era atrás de alguém para bater um papo. Aí 2 semanas depois e quase cansando ali de passar o dedinho para cima, ela deu match com um gringo. Vou chamar esse cara aqui de Fred. Mas tinha um detalhe. Como é que ela ia bater um papo com um homem que falava outra língua? A Vanessa não sabia falar nadinha de inglês, mas isso não impediu os dois, não. Ela ia com um tradutor mesmo. E essa coisa de tradutor funciona, viu? A gente já contou isso na história aqui no podcast. O episódio é Namoro com Google Tradutor. Se ainda não escutou, ouve lá. Bom, então lá no aplicativo mesmo ela começou a trocar mensagens com o Fred. Ele morava nos Estados Unidos. Conversa vai, conversa vem, tradução pra lá e tradução pra cá. Depois de um tempo resolveram se encontrar. A ideia era ela vir para os Estados Unidos encontrar com ele. Mas para isso precisa do visto e ela teve o visto negado. A irmã da Vanessa estava quase surtando com essa história. Falava lá que o cara podia ser das Arábias, daqueles que sequestram as mulheres para traficar, para roubar os órgãos. Ela estava deixando a Vanessa doidinha com isso. Só uma observação minha aqui. A gente ouve falar bastante desse tipo de comportamento aí, de sequestro e tal, e já associa com os homens dos países do Oriente Médio. Só que a Espanha é um dos principais destinos para brasileiras vítimas de tráfico humano. E depois vem Portugal, Itália e Suíça. Falei isso aqui só para dizer mesmo que não tem essa de ter medo dos árabes, não. O lance é ficar esperto com os sinais de homens de qualquer país, para não virar aí vítima dessa coisa horrorosa. Mas deixa eu voltar aqui, porque essa história não tem nada a ver com tráfico humano, não. Bom, se a Vanessa não tinha o visto, o jeito era o Fred ir até o Brasil. E ele foi mesmo. A Vanessa me contou que logo no primeiro encontro deles rolou uma super conexão.
Ela gostou dele de cara e começou ali um romance. Daí, resumindo a história, ele aplicou para ela para o visto de noiva e pouco tempo depois, a Vanessa casou nos Estados Unidos. Como eu disse, eu quis contar essa parte da história da Vanessa para a gente entender como que ela veio parar aqui nos Estados Unidos. Mas esse lance do golpe da faxina vai começar agora. E por que eu tô falando isso? Porque a Vanessa chegou na América e precisava arrumar um trabalho. Mas, sem falar inglês, fica difícil, mesmo com documentos regularizados. O que ela conseguiu de cara foi um trabalho numa lanchonete brasileira que atendia basicamente brasileiros. Só que não deu certo, porque quando aparecia um americano, ela não conseguia ali atender. Aí lá mesmo orientaram a Vanessa a procurar um trabalho na faxina. Só que tinha uma coisa. Além do marido dela e do pessoal da lanchonete, a Vanessa não conhecia mais ninguém. O que o pessoal faz hoje é entrar nos grupos de WhatsApp ou Facebook para arrumar trabalho. Mas a Vanessa não tinha a menor ideia de como as coisas funcionavam aqui. Então, a única oportunidade que ela viu ali foi trabalhar com uma mulher que costumava comprar pão de queijo lá na lanchonete que ela trabalhou. Essa cliente levou a Vanessa para ser ajudante na faxina, para trabalhar com o que chamamos aqui de helper. A Vanessa ficou trabalhando com essa mulher por 2 anos. Era tranquilo, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Mas acabou não dando mais certo, porque a Vanessa queria ficar livre para ir para o Brasil, enfim, não dava para ela ficar tirando férias. Foi aí que ela conheceu uma segunda mulher, também brasileira, que trabalhava com faxina. Lá foi a Vanessa trabalhar de helper com ela. Só que aqui a Vanessa começou a pegar pesado mesmo. Saía para trabalhar às 7 horas da manhã e voltava 9 horas da noite com uma mulher absolutamente estúpida e grosseira. E tem mais. Era naquele esquema de sair sem saber que horas ia voltar. Ela fazia umas 6 casas por dia para ganhar $120. Mas assim, ou era isso, ou era nada. Acho legal explicar aqui, principalmente para quem ouve a gente do Brasil, esse business da faxina não é só chegar nos Estados Unidos e já começar a trabalhar. Primeiro, o trabalho que tem é de ajudante. Depois, aos poucos, o pessoal vai conseguindo seus clientes. Aí, cada lugar funciona de um jeito. Lá no estado que a Vanessa mora, a única forma de conseguir os clientes é comprando. Como assim, comprando? Calma, que eu vou explicar. As faxineiras que estão há muito tempo no mercado ou que têm muitos clientes, mais até do que dão conta de fazer, bom, essas faxineiras vendem esse excesso de clientes. É assim, elas avisam o cliente que estão indo embora para o Brasil ou que estão doentes, sei lá, inventam qualquer coisa e apresentam uma outra pessoa para ficar no lugar delas. Para o cliente, fica parecendo que a faxineira dele indicou alguém de confiança, alguém responsável. Mas, na verdade, a faxineira passa cliente para quem pagar por ele. E sim, na maior parte das vezes, é uma pessoa que a faxineira, assim, nem viu na vida. E como que funciona o pagamento? A Vanessa me contou que é assim. O cliente vale o valor da limpeza dele por 4 meses. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Se o valor da faxina de uma casa é $100 e essa casa é limpa uma vez por mês, o valor dessa cliente é 4 vezes 100, ou seja, $400. Então, para comprar esse cliente aqui do exemplo, a pessoa interessada vai ter que pagar $400. Isso é o valor de um cliente. Deu para entender como é que faz esse cálculo? Essa negociação chama
venda e compra de schedule. Schedule em português significa agenda. Essa comercialização de cartela de clientes é até comum em outros ramos de negócio no Brasil mesmo. E não tem nada de errado. Mas o problema é o golpe. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. A Vanessa ainda estava tentando entender como tudo isso funcionava, esse business, quando essa mulher ofereceu 3 clientes para ela. Eu vou chamar essa mulher, a chefe da Vanessa, de Iraci. A Iraci foi e fez a propaganda para Vanessa. Se quiser, eu te vendo esses 3 clientes. Eu dou qualquer desculpa lá porque eu não quero mais ficar com eles. Casa muito suja, desorganizada, cliente muito exigente, sei lá por que ela quis se desfazer deles. Mas o lance é, o valor que a Vanessa ia ter que pagar para ficar com esses clientes era $10 mil. Não assusta não, que um schedule chega a custar $30 mil. A Vanessa achou interessante. Ela ia trabalhar bem menos, ganhar muito mais e ainda, de quebra, ficar longe daquela mulher que quase escravizava ela. Aí elas fizeram um acordo. A Vanessa ia dar $2 mil de entrada e ia pagando os outros 8 mil parcelado. É uma grana, né? Você acaba trabalhando de graça muito tempo para pagar isso e sem garantia nenhuma. Eu falo isso porque se o cliente, por algum motivo, te dispensa, se não gosta da limpeza ou simplesmente não quer mais, aí perdeu o investimento. Mas não foi isso que aconteceu com a Vanessa. A Vanessa comprou lá as 3 casas, pagou os $2 mil de entrada. Então, o combinado ali era a Vanessa ir limpar sozinha, receber da cliente e tudo certo. Só que não foi isso que aconteceu. A Iraci sabia mais ou menos o horário que a Vanessa estava terminando de limpar as casas e aparecia lá como quem não quer nada, para conversar com as clientes. Como a Vanessa não fala inglês, ela não sabia o que elas conversavam. Mas o estranho é, se a Iraci não trabalhava mais naquelas casas, por que ela ia lá? Ah, detalhe, a Iraci sempre pegava o pagamento e repassava para a Vanessa. Então a Vanessa nem conseguia ver se o valor que estava sendo pago era o valor que tinha sido combinado. Bom, a Vanessa não entendia e a Iraci batia presença nas casas toda vez que a Vanessa ia. A Vanessa, claro, começou a ficar de olho naquilo. Tinha coisa errada acontecendo bem debaixo do nariz dela e ela pensava: tenho que descobrir o que está acontecendo aqui. Tá me cheirando coisa ruim. Depois de um tempo, a Vanessa ligou os pontos. Uma dessas casas era do que eu vou chamar aqui de miolo do schedule. O que é isso? Era a casa de uma das primeiras clientes da Iraci. E essa cliente foi indicando para um, para outro e mais outro. Então acaba que a dona dessa casa tem conexão com todos os clientes da Iraci. Até aí, tudo bem. Mas o problema era que a dona da casa é uma cliente muito exigente. Eu falo exigente para não falar chata. Daquelas que passa papel toalha no chão para ver se está limpo, depois da limpeza. Então, a Vanessa entendeu que a Iraci não queria mais limpar a casa dessa cliente, mas também não podia dispensar, porque ela conhecia todas as outras. E dependendo, ela podia perder todas as clientes. Então a Vanessa chegou a uma conclusão. Segue o raciocínio aqui. A Iraci vendeu o cliente para Vanessa, mas a cliente não sabe absolutamente de nada. E se a cliente não sabe, a Vanessa é só uma ajudante. Ou seja, a Iraci podia despachar a Vanessa a qualquer hora. A Iraci podia inventar qualquer desculpa para voltar a limpar a casa daquelas mulheres e ainda embolsar a grana que a Vanessa tinha pago, os 2 mil, que na verdade iam ser $10 mil.
A essa altura, a Vanessa já tinha ouvido histórias de muitas brasileiras que vendem os clientes e depois que tá tudo pago, elas voltam e pegam os clientes de volta. E pior, ela estava vendo que era isso que estava acontecendo com ela ali. Vocês entenderam o modus operandi desse golpe? Mas e aí? O que a Vanessa podia fazer? Ela teve uma sacada. A Vanessa disse para Iracy que queria voltar atrás na negociação e fez uma proposta. Eu limpo as casas para você e você me paga metade do valor da limpeza. Ou seja, ela ia ganhar 50% para fazer todo o trabalho. Mas isso é vantagem? Saca só o pensamento dela. Se a Vanessa simplesmente brigasse com a Iracy e falasse para ela que sabia que isso era um baita de um golpe, ela ia perder tudo. O trabalho e o investimento. Não tem como sair para a justiça e reclamar disso, né? Se ela largasse as casas, ela ia ficar sem nenhum trabalho do dia para a noite. Mas ganhando a metade, ela ia lucrar mais do que trabalhar como helper. E ia ter ali um tempo para correr atrás dos próprios clientes. Cara, na hora da raiva é difícil ser racional, né? Mas se a gente não pensa bem, não calcula direitinho o que a gente pode ganhar e perder, a gente pode colocar tudo a perder. Isso que eu tô falando é para qualquer situação. Então, no final das contas, a Vanessa jogou com ela. Antes de perder, ela conseguiu prorrogar o jogo, porque estava mais do que na cara que ia rolar um golpe ali. Eu quis trazer essa história aqui por vários motivos. O primeiro é, às vezes no Brasil, as mulheres ficam sonhando em casar com um gringo. Já vi várias em grupos de Facebook loucas atrás de homem, achando que nunca mais precisarão trabalhar na vida, que todo gringo é rico e que ter o green card é tudo na vida. Mas as coisas não são assim. A Vanessa chegou nos Estados Unidos trabalhando e muito. Eu achei essa história interessante também porque existe uma ideia de que é só chegar nos Estados Unidos que as oportunidades pulam no nosso colo e não é assim. Ganha dinheiro? Ganha, mas tem que batalhar muito e não importa a área profissional. Não importa se veio para ocupar uma vaga numa empresa ou trabalhar na construção, na limpeza. Tem que arregaçar as mangas e, se quiser, se dar bem. A diferença é que aqui as oportunidades são maiores e melhores, mas a força de vontade tem que ser a mesma. E essa coisa de conseguir os próprios clientes mostra bem isso. É difícil e ainda corre o risco de cair num golpe. E tem mais uma coisa. Já ouvi muita gente falando também, não confia em brasileiro, pior raça do mundo. Mas antes de sair falando isso, é bom a gente lembrar que nós também somos brasileiros e eu falo por mim. Eu não sou raça ruim não, viu? Golpe tem em todo lugar e em todas as nacionalidades. A gente já contou histórias aqui de vários golpes. Então, em vez de ficar falando aí mal de brasileiro, bora estudar, aprender como que as coisas funcionam e sempre observar os sinais para não virar vítima. É isso. Felizmente, a Vanessa conseguiu evitar o golpe do schedule, mas muitas outras caíram nessa emboscada e perderam todo o dinheiro que tinham. Por isso fica a dica, vai conhecer aí a índole da pessoa que você vai trabalhar antes de qualquer coisa. Essa foi a história da Vanessa. Na semana que vem, a história da Lucy e do namorado psicopata que ela foi arrumar nos Estados Unidos. O cara filmava a Lucy dentro de casa sem ela saber. Ele tinha vídeos dela com roupas íntimas, vídeos de sexo dos dois. E sabe o pior? Quando ela terminou com ele, esse namorado colocou tudo na internet. Mandou para todos os contatos dela. Pensa nisso? Os amigos ali recebendo vídeos com imagem sua pelada? Bom, nem vou pensar. Na semana que vem eu conto todos os detalhes dessa história maluca e o que a Lucy fez para esse cara parar de atormentar a vida dela. Essa parte aí é bem engraçada. É na próxima quinta. Fui! Não conto mais nada.
Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.